nessa manhã nós vamos tratar do anjo com o livrinho aberto. Apocalipse 10, versos 1 a 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os trovões falaram, eu ia escrever, mas uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita sobre o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como nós vimos no último capítulo, João termina o seu relato sobre as pragas que acompanharam as 6 trombetas tocadas pelos anjos. 6 pragas. Na primeira, saraiva e fogo misturado com sangue jogado sobre a terra. Depois, um grande monte ardendo em fogo lançado no mar. Terceiro, uma grande estrela ardendo como uma tocha que caiu do céu sobre a terça parte dos rios e fontes das águas. Quarto, a terça parte do sol ferida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas cobrindo com trevas a terra. A quinta, gafanhotos subindo do abismo e atormentando os homens que não tinham em suas testas o sinal de Deus. E a sexta, 4 anjos soltos para matarem a terça parte dos homens. Essas são sinais ou imagens visuais aterrorizantes. Nós temos uma vantagem hoje sobre os leitores originais, que nós temos hoje televisão, nós temos vídeos diante de nós. O livro de Apocalipse nos requer ou exige da gente que nós imaginemos essas imagens. Mais do que imagens descritivas, nós temos aqui imagens que nos introduzem no livro, nos levam para dentro do livro e exigem que a gente visualize o terror que se vai abater sobre aqueles que não são cristãos. Nós temos aqui então imagens que deveriam determinar a nossa percepção do mundo. Mais do que explicar detalhes dessas imagens, a gente deveria reconstruir essas imagens em nossa imaginação e sermos imbuídos desse terror que vai se abater sobre aqueles que não são cristãos e que perseguiram os cristãos por seu testemunho. O mais surpreendente é que enquanto nós fomos passeando pelas pragas que acompanham as 6 trombetas tocadas, nós descobrimos que não há nenhuma menção ao arrependimento dos pecados dos não cristãos. Ou seja, ainda que Deus derrame essas pragas sobre os não cristãos por causa dos seus pecados, por causa da perseguição que eles vão mover contra a igreja, eles não se arrependem em nenhum momento. Eles não se quebrantam, não abandonam os seus pecados em nenhum momento. E o que a gente esperaria, após o capítulo 9, é ouvir João falando da 7ª trombeta. Só que ao invés de ouvirmos sobre a 7ª trombeta, o que nós temos aqui é um interlúdio, uma interrupção, um tipo de parênteses dentro do argumento do livro de Apocalipse. Se você lembrar, o capítulo 7, versos 1 a 17, é outro interlúdio também encontrado dentro do livro de Apocalipse. Há um hiato,
a narrativa para que Deus comunique algo. Então agora nós temos, antes da sétima trombeta, esse ato onde um anjo se dirige a João. E quando nós lemos esse capítulo pequeno, versos 1 até 11, o que nós notamos é que essa passagem ela é cheia de citações do Antigo Testamento. E aqui nós estamos em desvantagem diante do leitor original. O leitor original, aqueles membros das 7 igrejas da Ásia Menor e os demais cristãos daquela época, conheciam profundamente o Antigo Testamento. Eles captariam as citações do Antigo Testamento com facilidade aqui. Nós temos citações de Salmos, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Amós, que permeiam toda essa visão do anjo com o livrinho aberto. Na verdade, essa visão do anjo com o livro aberto prepara os leitores originais e nós para a visão da sétima trombeta. E um dos propósitos desse interlúdio que nós temos diante de nós aqui é que é-nos anunciado que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, como nós lemos no verso 7 desse capítulo. Eu vou dividir o capítulo em 3 partes, e a primeira parte vai do verso 1 ao verso 4. Nós temos nesses 4 versículos a descrição desse anjo forte descendo com um livrinho aberto. O capítulo começa dizendo: vi outro anjo forte, outro anjo. Parece que João aqui quer distinguir esse anjo que aparece nesse interlúdio do outro anjo do capítulo 8:3, ou dos anjos que tocaram as 6 trombetas que nós já consideramos nos capítulos 8 e 9. Muito provavelmente, esse anjo forte, mencionado nesse primeiro verso aqui, é o mesmo anjo citado no capítulo 5, verso 2, quando nós somos introduzidos ao livro, o livro fechado, selado naquela altura. Um ponto importante aqui, em vista do que nós vemos no final do verso 1 e também no verso 2, no verso 3, é o cuidado que nós temos ao interpretar quem é esse anjo forte. Um ponto importante aqui é que no Apocalipse, anjos sempre são anjos. Os anjos são sempre mensageiros espirituais, mensageiros angélicos. Cristo nunca é chamado de anjo no livro de Apocalipse. E um ponto importante aqui é que, ainda que João interaja com esse anjo e fale com esse anjo, João nunca adora esse anjo. Então esse anjo forte aqui, ainda que ele tenha imagens associadas a Cristo, como revelado no capítulo 1, ele não é Cristo, ele não é uma figura de Cristo, ainda que ele comunique sinais que são atribuídos a Jesus. E um ponto curioso aqui é que João diz que vê esse anjo forte, esse anjo poderoso, descendo do céu. Aqui nós vemos como a linguagem apocalíptica ela é fluida, ela não é linear, não é histórica, ela é imaginativa. Antes, João foi levado em êxtase ao céu, e ele teve a visão no céu, e a gente viu isso no capítulo 4. Agora João fala como se ele estivesse na ilha de Patmos, exilado naquela ilha, e ele vê o anjo, como ele menciona, descendo do céu. Ou seja, o vidente, o profeta aqui que escreve o livro de Apocalipse, ele se move nessas duas imagens, céu e terra, sem muita preocupação histórica. O que o autor de Apocalipse, o João, quer comunicar a gente aqui, são imagens. Ele se dirige a nós, se dirige à nossa imaginação, ele fala a nossa imaginação. Ele começa descrevendo então esse anjo forte. Ele diz que esse anjo forte estava envolto em nuvens. No Antigo Testamento, a nuvem era um sinal de seres subindo ou descendo do céu em direção ao seu povo. As nuvens eram sinais desses seres celestiais se dirigindo ao seu povo. No caso aqui, esse anjo, ele se veste dessa nuvem. Esse sinal da comunicação divina, esse sinal da vida divina é a roupa que envolve o anjo. Do outro lado, esse anjo tem um arco-íris por cima
da sua cabeça. Você lembra que o arco-íris é um sinal de uma aliança que Deus faz com Noé e com sua família, de que Deus refrearia a sua vingança contra o pecado das gentes e não mais tragaria, não mais usaria o dilúvio como um sinal de juízo divino. Isso em Gênesis capítulo 6 até capítulo 9. Agora, esse anjo usa esse arco-íris como um diadema, como um tipo de coroa de glória, um lembrete, aliança misericordiosa que Deus estabelece com o seu povo, mesmo em meio à ira, mesmo em meio ao desprazer divino. Deus refreia a sua vingança e esse anjo usa essa coroa, esse arco-íris, como esse diadema para lembrar de João da misericórdia, da fidelidade divina. Mas é dito também que esse anjo forte tinha um rosto como de sol, ou seja, João admite aqui a dificuldade dele olhar diretamente para esse anjo. Esse anjo não é Jesus, esse anjo não é divino, ele é um ser espiritual criado pelo próprio Deus, é um mensageiro espiritual criado pelo próprio Deus, mas ele comunica um pouquinho da glória divina, ele comunica ou dá um vislumbre da glória divina. João tem dificuldade de olhar esse anjo diretamente, né? O anjo comunicando esse poder e essa glória que só Deus tem. E finalmente, o anjo tem pernas como colunas de fogo. Aqui nós somos lembrados da libertação de Deus no Êxodo, quando o próprio Deus visitava o seu povo e caminhava com o seu povo numa coluna de fogo e numa coluna de fumaça. Então, o anjo aqui, ele comunica também esse cuidado providencial, esse cuidado presente de Deus pelo seu povo. Então nós não estamos diante de Cristo aqui, mas de um anjo poderoso, de um anjo forte, um anjo que é um mensageiro especial do próprio Cristo, um anjo que comunica a glória e a missão que Cristo e o seu Pai, o Deus eterno, têm. O fato aqui, meus irmãos e irmãs, é que o que vai ser comunicado por esse anjo forte é tão certo e seguro que o próprio Deus não precisa estar presente, ele manda o mensageiro, tal qual um rei mandava o embaixador no passado para comunicar sua vontade, ou um presidente, ele usa o embaixador para comunicar sua vontade para outro povo. Então, o que vem adiante é algo que está na própria mão de Deus, e Deus está tão certo e seguro de que isso vai acontecer, que ele não precisa aparecer diretamente nessa cena de Apocalipse 10, mas ele envia o seu anjo, o seu mensageiro, para comunicar a sua mensagem a João e a nós também. E no resto da descrição, versos 2 em diante, João vai dizer que esse anjo tinha na mão um livrinho aberto. O que parece é que esse livro aqui, ainda que no diminutivo, é o mesmo livro revelado no capítulo 5. O livro do capítulo 5 seria idêntico ao livro do capítulo 10. Aí você tem que notar aqui uma graduação. No capítulo 5, o livro estava selado na mão direita de Deus. No capítulo 6, o livro é gradualmente aberto, na medida que o Cordeiro rompeu os selos que fechavam aquele livro. E agora, no capítulo 10, o livro se encontra aberto, completamente aberto, na mão desse anjo forte. E o que parece aqui, seguindo o contexto, capítulo 6, capítulo 8 e agora o capítulo 10, é que esse livro aberto contém mais revelações, julgamentos divinos. E o livro aberto também retrata o lugar do profeta e também dos crentes nesses eventos de juízo que virão. Ou seja, o tema do capítulo 10 e também do capítulo 11 é que há um lugar para o profeta e há um lugar para o povo de Deus nos julgamentos que virão. Daí os aspectos doce e amargo da mensagem do livro que o profeta é convidado a comer. Daí o fato, e nós vamos ver isso semana que vem, de que o povo de Deus, no meio dos julgamentos, é chamado para dar testemunho, estar pronto até mesmo para o martírio durante esse período que virá. Do outro lado, os capítulos 6 e 8 a 9 descrevem a importância desses juízos para as nações do mundo.
E os dois interlúdios, do capítulo 7 e do capítulo 10, falam da relevância desses juízos para os santos, para o povo de Deus. E João continua falando do anjo forte. Ele vai dizer, ainda no verso 2, que esse anjo forte que tem na mão um livrinho aberto, ele tem um pé direito no mar e um pé esquerdo sobre a terra. Os leitores da antiguidade reconheceriam aqui, muito rapidamente, uma imagem mais poderosa do que o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era reputado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma estátua de bronze de Hélio, o padroeiro da cidade de Rhodes. Essa estátua teria, segundo os antigos, 32 metros de altura, foi construída em 280 a.C. e seus pés ficavam sobre 2 ancoradouros que protegiam a entrada do porto. Todo navio que entrasse no porto de Rhodes tinha que passar por baixo das pernas dessa estátua. Uma estátua de bronze, uma estátua que comunicava o poder de Rhodes, uma estátua feita para durar, mas uma estátua que foi destruída em 224 a.C. por um terremoto poderoso que atacou ou que destruiu a cidade de Rhodes. Nós temos aqui um mensageiro que é mais poderoso do que a estátua de Rhodes. Nós temos aqui um mensageiro que comunica mais poder do que aquela maravilha da antiguidade. Esse anjo forte tem um pé não sobre 2 pontos de terra, mas ele tem um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Ou seja, esse anjo forte era gigantesco, mas esse anjo forte tem um livrinho que tem uma mensagem que é importante para todas as gentes, para todo o mundo, para aqueles que estão na terra, para aqueles que estão viajando no mar. Essa mensagem do anjo forte tem que ser comunicada a todos e também é comunicada o quão grande é esse anjo forte, esse anjo que toca essas 2 dimensões, o mar e a terra. E no verso 3, o anjo grita com voz forte como ruge um leão. Nós temos aqui um paralelismo, ou seja, o que é enfatizado aqui não é que o anjo se comunique como um leão, mas é que a voz do anjo é possante, a voz do anjo é poderosa. Quando o anjo grita, quando o anjo se comunica, todo mundo ouve, todo mundo atenta àquela voz. E aqui nós temos uma citação do Salmo 29. É dito, quando o anjo grita, os 7 trovões fazem soar as suas próprias vozes. No Salmo 29, Davi registra que Deus fala 7 vezes como 7 trovões explodindo, ribombando no céu. O trovão é espantoso. Lembra, aqui nós somos chamados a imaginar a cena. O trovão nos espanta, o trovão nos choca, o trovão tira a gente da zona de conforto em que nós estamos. O anjo se comunica aqui como 7 trovões. O som da voz dele é possante como 7 trovões ecoando em sequência. Ou seja, a mensagem do anjo é uma mensagem de juízo, um juízo geral, é uma mensagem da ira divina que vai ser derramada sobre todos aqueles que estão lutando contra o povo de Deus. Essa mensagem é tão poderosa que diz respeito a todo o universo e deve ser ouvido por todas as pessoas também. E no verso 4, nós vemos que João ele entende os trovões. Ele ouve a voz dos trovões, ele consegue captar a mensagem que os trovões comunicam, e ele quer escrever essas mensagens, ele está ansioso para registrar o que essas mensagens querem comunicar, mas uma voz ordena a ele. Provavelmente essa voz pode ser de Deus ou do Cordeiro. Um dos dois se dirige a João e diz que ele deve guardar em segredo as coisas que os trovões falaram. João não deve escrever nada. Em outras passagens de Apocalipse, nós podemos conectar os trovões como um aviso da iminente ira de Deus, da vinda certa e segura e rápida da própria ira de Deus contra pecadores. Mas o fato é que João recebe a ordem para não registrar o que os trovões falaram. O fato aqui, irmãos e irmãs, é que nós somos chamados a confiar num Deus
que tem o controle soberano, inclusive dos juízos que serão derramados sobre os impenitentes. Nós somos chamados aqui a colocar nossa fé nesse Deus. Nós podemos descansar no fato de que Deus está no controle, mesmo quando a igreja é cerceada, perseguida, constrangida, e mais, nós somos chamados a confiar e descansar, mesmo quando nós não conhecemos todos os detalhes do plano divino e do juízo que Deus vai derramar sobre os impenitentes. Confiar e descansar. Nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus, mesmo quando a igreja está sob cerco, mesmo quando a gente não entende, porque somos perseguidos muitas vezes, difamados, caluniados, injuriados. Mais do que isso, nesses primeiros 4 versos, nós somos chamados a crer no Cordeiro, na sua mensagem, mesmo quando nós não temos todos os detalhes dessa mensagem, mesmo quando nós não sabemos como essa mensagem vai chegar a nós no futuro breve. Confiar, descansar e crer. Essa é a mensagem desses primeiros 4 versos. O segundo ponto da passagem vai do verso 5 até o verso 7. E se nos primeiros versos nós temos a aparição do anjo forte com um livrinho aberto, nós temos agora esse anjo forte fazendo um juramento. Versos 5 e 6, nós vemos aí um anjo com um pequeno livro. E agora, curiosamente, é mencionado que esse pequeno livro, esse livrinho, está na sua mão esquerda. E do outro lado, o anjo levanta a sua mão direita para o céu. Esse é o sinal tradicional, o gesto tradicional de um juramento. Sempre que um homem ou uma mulher vai prestar um juramento, é pedido para que ele levante a sua mão direita. Vocês já viram isso em filmes. No contexto anglo-saxão, você coloca a mão esquerda sobre o bom livro, a Sagrada Escritura, e levanta-se a mão direita para jurar diante de Deus com a mão sobre a Sagrada Escritura. O anjo poderoso faz algo similar aqui. Ele tem um livrinho na sua mão esquerda, e ele levanta a sua mão direita, e ele faz um juramento solene, o que lembra que esse anjo é anjo mesmo, e não uma comunicação de Jesus, não o próprio Cristo aqui. O que o anjo, ou como o anjo faz o juramento? Ele jura em nome daquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O anjo, com o livrinho aberto na sua mão esquerda, vem para comunicar o fim iminente. Ele vem para reafirmar a João que a história vai chegar a um fim, e João tem participação, ou é chamado a participar nesse fim da história. Só que quem é o anjo, aquele que o anjo jura e que vai trazer o fim iminente para a história? É o Deus eterno, o Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que é o Senhor de toda a criação, o Deus que vive para todo sempre. Nós às vezes nos tornamos familiares com algumas ideias e conceitos da Bíblia. O Deus que vive para sempre, o Deus que é eterno. O que significa isso? Significa que o Deus que vem para vingar os santos, o Deus que vem para dar um fim à história, o Deus que vem para derramar o seu julgamento sobre os ímpios, é um Deus que não está preso no fluxo do tempo. Nós podemos imaginar o tempo como uma linha reta. Nós, eu e vocês, estamos todos presos no tempo. Nós temos a vida contada por relógio, minutos, horas, dias, meses e anos. Nós sentimos o passar do tempo. Nós somos vítimas do passar do tempo. O tempo, então, é uma linha reta. O Deus que é o eterno, o Deus que criou o céu e a terra e vive para todo sempre, ele vive para fora do tempo. Ele vê o tempo como concluído. No próprio livro de Apocalipse é dito que Deus e o seu Cordeiro são o alfa e o ômega, eles são o princípio e o fim. Eles veem então o tempo como algo encerrado. Diante de Deus, nós somos contemplados junto com Abraão, Isaque e Jacó. Diante de Deus, nós somos contemplados junto com o Filho encarnado. Diante de Deus, nós somos contemplados junto com João na ilha de Patmos. Para Deus,
o tempo não é nada, ele está fora do tempo. O tempo é como um pergaminho velho que se embrulha diante de Deus. Deus é o eterno, Deus é o que vive para todo sempre. Deus, então, ele está acima, além e fora do tempo. Deus não é medido pelo tempo, nós somos medidos pelo tempo, nós somos cativos pelo tempo. Deus está acima e além do tempo. Deus existe fora do tempo e da história. Deus domina o tempo porque Ele é o eterno, Ele vive para sempre, Ele não tem começo nem fim, Ele é o alfa e ômega. É a esse Deus que o anjo levanta a mão direita e jura. É ao Deus que é o Criador é que o anjo jura. O Deus que deu uma ordem e tudo se fez. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há. É a esse Deus eterno, Criador, que o anjo jura solenemente. E o anjo jura de que já não haverá mais demora. Ou seja, uma tradução melhor seria: o anjo jura em nome desse Deus de que não haverá mais tempo antes que o fim venha. Lembra? Nós estamos ouvindo sobre as 7 trombetas, mas antes que a 7ª trombeta toque, há um interlúdio. Nesse interlúdio, um anjo forte se apresenta a João. João tem a visão desse anjo forte. João tem a visão de que esse anjo forte tem um livrinho na sua mão esquerda. Esse anjo forte faz um juramento, e esse anjo forte jura que agora é o tempo do juízo. Não haverá mais adiamento do juízo. O anjo fala no nome do Deus eterno. Para o Deus eterno, o juízo já foi dado. Para o anjo eterno, a ira de Deus já foi derramada sobre os ímpios e a salvação eterna foi dada para os seus santos. Não haverá mais tempo, o fim não será mais adiado. Está na hora agora de Deus responder às orações dos santos e destruir o mal que assola na sua criação. Ou seja, o fim está próximo, porque Deus é eterno e soberano e governa com poder o seu universo. No verso 7, a gente vê que a afirmação do anjo forte é ampliada. O verso 7 começa: mas a declaração termina ou começa no fim do verso 6. Já não haverá demora. E aí o anjo diz: mas, ou seja, o anjo está reafirmando o que ele disse antes. Não há mais tempo. Mas, ou seja, o fim está às portas. Não vai ser adiado esse fim. O fim vai acontecer. E vai acontecer quando? Quando o anjo tocar a trombeta. Mas olha, o texto diz: não quando ele tocar apenas a trombeta, nos dias que ele tocar a trombeta. Enquanto o 7º anjo estiver tocando a trombeta, o fim ocorrerá. Ou seja, o capítulo 10 então, é mais ou menos, ele funciona mais ou menos aqui como o tipo do centro do livro de Apocalipse, como um tipo de dobra do livro de Apocalipse. O ministério de João aqui vai ser reafirmado, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas enquanto o ministério de João é reafirmado, enquanto um profeta de Deus, Deus, por meio desse anjo, comunica ao seu apóstolo, ao seu profeta, de que o fim virá mesmo. Ou seja, tudo que vem a partir do capítulo 12 ocorrerá de forma certa e segura, se nós já não estivermos passando pelaquilo que é descrito nos capítulos 12 até 20. Ou seja, o período da 7ª trombeta inclui tudo que virá a partir de agora, inclusive os 7 flagelos que aparecem no capítulo 16 e que vão conduzir a história diretamente ao julgamento final da Babilônia, da civilização rebelde, e vai levar o povo de Deus ao seu glorioso fim. E o anjo fala aqui do mistério de Deus. Ele diz que não haverá demora. Esse fim ocorrerá no tempo da 7ª trombeta sendo tocada, ou seja, enquanto a 7ª trombeta é tocada, o fim ocorrerá, e esse fim implica o cumprimento do mistério de Deus. A palavra mistério no Novo Testamento é muito importante.
A palavra mistério no Novo Testamento não tem a conotação de uma verdade esotérica que está escondida do povo de Deus, e só alguns dentro do povo têm a capacidade de entender esse mistério. A ideia de mistério não tem a ver, não tem relação com uma verdade que é misteriosa ou secreta, mas a palavra mistério comunica a ideia de que nós só sabemos certas coisas porque Deus revela essas coisas para nós. A palavra mistério tem a ver, no Novo Testamento, com a revelação do plano divino de redenção. E tem a ver com a revelação de toda a noção de redenção que nós encontramos na Sagrada Escritura. Ou seja, na Bíblia, redenção implica não só a salvação do povo de Deus, o perdão dos pecados que é comunicado ao povo de Deus, a união do povo de Deus numa comunidade, que é uma prévia do que nós vamos experimentar no novo céu, na nova terra, na Jerusalém que vem do alto, que Deus mesmo vai trazer, mas também a redenção implica na destruição de tudo aquilo que traz paz, alegria, contentamento ao povo de Deus. O mistério de Deus também envolve o julgamento que Deus trará contra o mal no último dia. E essa redenção, que é o mistério de Deus, vai se cumprir. Isso é certo e seguro. E isso é certo e seguro porque Deus, por meio do profeta, do anjo, comunicou essa redenção, esse mistério, aos seus servos, os profetas. Nós temos aqui uma menção a Amós capítulo 3. Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus falava ao seu povo por meio dos profetas, e Deus dava uma mensagem autorizada, uma revelação autorizada da sua obra a esses seus servos, os profetas. Ou seja, sempre que Deus queria comunicar o seu mistério, que é a sua mensagem de redenção global, ele fazia isso por meio de profetas que ele levantava. E é o que ele está fazendo aqui. Ele está recomissionando João. João estava exilado da ilha de Patmos, como nós já vimos no passado. E ele estava exilado da ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa do martírio que ele foi chamado a oferecer. E agora, nessa dobra do livro de Apocalipse, no centro do livro de Apocalipse, ele é recomissionado. A sua missão é confirmada pelo próprio Deus por meio do anjo forte. E o anjo forte comunica mais a João por meio do livro aberto, mais mensagem é dada a João, o mistério é dado a João para que ele comunique a nós. Ou seja, o plano de redenção é dado totalmente a João para que ele comunique a nós. Um escritor vai dizer o seguinte: o conjunto de juízos que afetam um quarto da terra e aquele que afeta um terço não são, como poderíamos esperar, seguidos por uma sequência que afeta metade da terra, pois aqueles julgamentos não resultam em arrependimento do mundo rebelde. E aqui a gente precisa enfatizar, tudo que nós estamos vendo até agora, essas trombetas sendo tocadas, esses sinais sendo dados, não levam a comunidade rebelde que se levanta contra a igreja ao arrependimento. Muito ao contrário, eles permanecem com o coração endurecido. Então, em vez de haver novos sinais que trariam o fim de metade da terra, nós temos a comunicação que haverá agora apenas o julgamento final, a 7ª trombeta. E o conteúdo dessas trombetas é apresentado em detalhes no capítulo 5, quando João comunica a nós aqui sobre as 7 taças, nesses julgamentos que não são limitados, mas são julgamentos totais, realizando a destruição total do impenitente. Irmãos e irmãs, aqui nós precisamos prestar atenção. Os profetas falaram do julgamento sobre o povo de Deus e sobre o mundo rebelde como boas novas. Esses dois aspectos, a redenção que é graciosamente derramada sobre o povo de Deus e o julgamento do impenitente, são boas novas. João comunica isso para nós aqui em Apocalipse 10. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O povo de Deus nunca poderá usufruir das bênçãos da salvação e da comunhão com Deus
enquanto tudo aquilo que perturba essa união não for extirpado do universo. Então, o julgamento é boa nova. O julgamento é boa nova na medida que Deus comunica que o seu povo vai ser vindicado, mas também tribulações, opressão, sofrimento, pecadores impenitentes, perseguição, o anticristo, o diabo e a morte, todos esses inimigos do povo de Deus serão completamente extirpados do novo céu, da nova terra e da Jerusalém que vem do alto. Então, a boa nova consiste em lembrar que nós somos perdoados, nós somos recebidos e aceitos no amado, nós somos o povo da aliança do amado. Há uma aliança inquebrantável agora entre nós e o Senhor Deus. E do outro lado, tudo aquilo que bloqueia o usufruir dessas bênçãos vai ser extirpado, vai ser varrido da nova criação. Isso é boa nova, isso é boa notícia. Ou seja, mais uma vez, tribulações, opressão, sofrimento, perseguição, pecadores impenitentes, o anticristo, Satanás, a morte, todos esses inimigos serão totalmente derrotados e extirpados do novo universo que Deus está trazendo para nós. Então, mais uma vez, nós somos chamados a confiar que Deus é o Senhor da história. Mais do que isso, nós somos chamados a confiar que Deus já desencadeou os eventos finais da história e nada pode atrasar o tempo do seu julgamento. Como a gente aprende do anjo, já não haverá mais demora. O que tem que acontecer, vai acontecer. Os julgamentos serão derramados. Isso é parte da boa notícia de Deus para nós. Aquilo que bloqueia a nossa comunhão com Deus, aquilo que bloqueia a nossa alegria e felicidade em Deus, vai ser destruído na nova criação. O Deus da eternidade está no controle. O julgamento ocorrerá. Nós somos chamados então a esperar nele. A mensagem pode parecer um pouco abstrata para nós aqui. Para nós, a gente pode estar fingindo que perseguição, opressão está longe da gente. Mas para irmãos nossos na China, outros países da Ásia, na África, cristãos perseguidos pelo islamismo, cristãos presos pelo comunismo na Coreia do Norte, essa mensagem ressoa para eles. O julgamento virá, o julgamento está perto. A opressão, o pecado, a perseguição serão castigados, serão banidos da nova criação divina. O Deus que criou a história, o Deus que é eterno, vai dar fim à história. Como Deus mesmo se apresenta em Apocalipse, como o Cordeiro se apresenta em Apocalipse, nós estamos diante do Alfa e Ômega, o princípio e o fim, que é o Senhor de toda a história. Então nós somos chamados a confiar e esperar nesse Deus, ainda que somos também chamados a prestar atenção do fato de que a boa nova implica conforto para os santos e julgamento para os iníquos. Terceira parte agora, versos 8 a 11. Agora João é comissionado a profetizar. E pode parecer estranho. Puxa, João não era apóstolo do Senhor? João não estava exilado em Patmos pelo testemunho do Senhor? Como Deus, por meio do anjo, comissiona de novo João a pregar e anunciar a boa nova e a mensagem do juízo vindouro? Se nós temos familiaridade com os profetas do Antigo Testamento, nós podemos lembrar que Isaías foi chamado e depois recomissionado. Jeremias é chamado e depois recomissionado. Isso é algo muito comum entre os profetas do Antigo Testamento e também os apóstolos do Novo Testamento. Pedro, ele foi chamado, ele dá uma confissão de fé, ele é repreendido e depois ele é recomissionado antes de Jesus ascender aos céus em glória. Ou seja, Deus que chama os seus profetas tem alegria e tem o contentamento de reforçar o seu chamado aos seus profetas. E é isso que o anjo forte faz com João aqui. Ele confirma o chamado de João e prepara João para esse tempo do fim que virá na sequência das visões de Apocalipse. Então, verso 8, de novo, João ouve uma voz vinda do céu. É a segunda vez que essa voz aparece. E é a terceira vez que é mencionado que esse anjo forte tem um pé no mar e um pé sobre a terra. A gente faria bem em
olhar com atenção essas menções repetidas. Duas vezes a voz fala, 3 vezes agora é mencionado esse alcance, ou esse gigantismo desse anjo forte. Então, a voz que vem do céu, a voz que proibiu João de anotar os 7 trovões, lhe pede que ele vá ao anjo e pegue o pequeno livro que está na mão esquerda do anjo. Essa é a ordem que é dada a João no verso 8. No verso 9, João obedientemente vai ao anjo e ele pede ao anjo esse livrinho. E aí o anjo entrega o livrinho a João e ele fala diretamente a João. A menção aqui é eco de Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 3, quando Deus, vindo numa imagem de poder e de glória e de eternidade, dá ordem para esse profeta exilado tomar das suas mãos a mensagem profética e comer das mãos do próprio Deus a mensagem profética, para que o profeta Ezequiel, e aqui também o profeta João, eles continuem seu ministério profético. Ou seja, em ambos os casos, tanto na vida de Ezequiel como na vida de João, os julgamentos de Deus estão para chegar ao seu clímax. E agora, como em Ezequiel, o chamado profético de João é renovado e reforçado. Ou seja, João é trazido para próximo de Deus por meio desse anjo, para participar da mensagem revelatória, para participar da missão de Deus no mundo, ao qual, como nós vamos ver semana que vem, as 2 testemunhas também são arroladas nessa atividade profética. Mas, como Ezequiel, acontece algo surpreendente com João. Em ambos os casos, ambos os profetas são chamados a se alimentar da palavra sagrada. E ambos obedecem, ambos se alimentam da palavra sagrada. Esse livrinho, mencionado no capítulo 5 de Apocalipse, agora no capítulo 10 de Apocalipse, significa a mensagem profética de Deus. E comer o livrinho significa que o profeta, ele está participando da comunicação dessa mensagem profética. Ele está também assimilando totalmente a mensagem profética. E o que é surpreendente para nós aqui é que o profeta devora o livrinho e o livrinho tem um gosto amargo e doce para o profeta. Essa menção amargo e doce aqui não significa que o livro tenha 2 partes, uma parte amarga, uma parte doce, mas o que significa é que o livrinho, o amargo e doce, significa que o livrinho contém mensagens complementares, mensagens que se completam na comunicação profética. Ou seja, o livrinho que tem um gosto amargo e doce tem uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de perseguição, de sofrimento e de martírio para os crentes. A mensagem é doce porque ela comunica salvação para o povo de Deus, mas a mensagem é amarga no ventre do profeta porque a mensagem também comunica que o povo de Deus vai sofrer perseguição, sofrimento e martírio, como nós vamos ver no capítulo 11 de Apocalipse. Ou seja, a mensagem de boas novas tem esses 2 aspectos, um aspecto doce e um aspecto amargo. A mensagem da profética contém lei e evangelho. A mensagem profética contém juízo e misericórdia. A mensagem profética lembra que para o povo de Deus haverá vindicação, justificação, perdão, comunhão, mas para aqueles que estão à parte do povo de Deus, estão longe do ajuntamento do povo de Deus, haverá juízo, haverá ira sendo derramada sobre eles. Ou seja, o que vocês precisam exigir daqueles que pregam aqui na Igreja Trindade é que a nossa mensagem, a mensagem comunicada a vocês, tenha tanto lei e graça, como juízo e misericórdia, e o amargo e o doce da comunicação da mensagem caracterizam um pregador ou um profeta verdadeiro. O livrinho é doce porque a vontade de Deus sempre busca o benefício do seu povo, que vai receber salvação. O seu povo, o povo de Deus, vai ser vindicado, vai ser justificado, vai ser vingado. E nós vamos ver isso a partir de Apocalipse 11. O povo de Deus vai ser recompensado por seus sacrifícios.
O próprio Jesus ensinou sobre os talentos que nós vamos receber na era vindoura. O próprio Jesus falou dos prêmios que nos aguardam na era vindoura. O nosso serviço aqui nunca é vão ao Senhor. Mesmo um copo de água que é dado a um servo de Deus, vai receber seu prêmio. Então, o livrinho é doce, porque a vontade de Deus vai ser cumprida entre seu povo. Haverá salvação, haverá vindicação, haverá recompensa por seus sacrifícios. Os crentes podem saber que Deus está no controle e nada vai ocorrer sem o seu conhecimento e vontade. Mas, do outro lado, o livrinho é amargo, porque envolverá sofrimento e perseguição, até mesmo martírio para os santos. Como o apóstolo Pedro destaca, do capítulo 1 e do capítulo 4 da sua primeira epístola, o sofrimento é o caminho para a glória. Como disse um escritor no século XVII, sem sofrimento não há coroa. E o fato do livro ser amargo lembra a gente disso, desse ponto. Meus irmãos e irmãs, nós podemos encontrar descanso em Deus quando as forças do mal parecem ser vitoriosas. Nós somos chamados a nos refugiar em Deus, ser abrigados sobre as asas de Jesus, mesmo quando as forças do mal parecem ser vitoriosas. Porque no final, não são as forças do mal que terão a última palavra. É o próprio Deus e o Cordeiro que terão a última palavra e a sua justiça será vindicada. Será que o mistério de João é refletido na nossa pregação ou na pregação da igreja atual? Será que nós, como obreiros do Senhor, como mensageiros do Senhor, temos comunicado ao povo de Deus que a mensagem do Senhor, ela é doce num lado, mas também amarga do outro lado? E é nessa mensagem, que é doce e amarga, que nós encontramos forças para ficarmos firmes quando o mal parece ser vitorioso. E aí nós estamos no verso 11. No verso 11, João participa do drama. Ele diz que ele pegou o livrinho na mão do anjo e o devorou. E na boca era doce como mel, porém quando ele o comeu, o livro ficou amargo no seu estômago. Mais uma vez, a experiência análoga à experiência de Ezequiel, também a experiência de Jeremias, no capítulo 15 do seu livro. Só que aí, uma voz plural se dirige a João. Lembra, 2 vezes essa voz do alto já falou com João. Agora, uma terceira vez, a voz comunica algo a João. Me disseram. É estranho isso aqui. Uma linguagem plural. Quem fala aqui? O Pai sentado no trono e o seu Cordeiro juntos? São ambos que se comunicam com João aqui? Aqui eu me lembro de um desenho animado, O Príncipe do Egito, desenho de 1998, eu vi no cinema, o tempo está passando para mim também, e algo que me impressionou muito naquele desenho animado, é quando Moisés é chamado ao deserto, e ele tem a visão da sarça que ardia e não se consumia. O Deus eterno, o Eu Sou, se comunicava a João no desenho com a voz plural. Eu achava muito impressionante, acho muito impressionante ainda, como os roteiristas captaram essa noção da majestade plural no próprio Deus. Então, se você lembrar do desenho, se você viu o desenho, vale muito a pena ver um desenho bem fiel ao texto sagrado. A voz que se comunica, são 3 vozes que falam juntas a Moisés. Eu sou o que sou. Muito provavelmente, então, o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito, que é o Deus que se revela em Apocalipse, se dirige em glória, em majestade plural a João aqui. E diz a João, ou dizem a João, é necessário que você ainda profetize contra muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra a respeito aqui é melhor traduzida como contra. João então é comissionado, é ordenado por Deus. Lembra Isaías capítulo 6? Quem irá por nós? Quem comunicará a nossa mensagem? E aí João diz, ou Isaías diz, eis-me aqui. Aqui de novo uma recomissão. João já está recebendo revelações do céu
na ilha de Patmos. Agora na terra, esse grande anjo comunica a João, dá a João um livrinho aberto, e essa voz plural se dirige a João: você precisa comunicar a nossa mensagem a povos, nações, línguas e reis, contra nações, contra povos, contra línguas e reis. O tempo de graça se encerrou agora no livro de Apocalipse, já que até o presente momento, profecias e visões que devoram 1/4 da terra, que devoram 1/3 da terra, não suscitaram arrependimento nos incrédulos, naqueles que se levantam contra Deus e seu Cordeiro. Agora é hora de Deus vindicar a sua justiça, vindicar o seu próprio nome, devorando todos aqueles que se levantam contra Ele. E não pense que isso vai intimidar os inimigos de Deus e do seu Cordeiro. Muito ao contrário, por meio de feitiçaria satânica, o diabo vai suscitar 2 bestas, o seu pequeno anticristo. Ele vai avançar com mais fúria ainda contra as 2 testemunhas, mas o recrudescimento da batalha, presta atenção, não é nada diante de Deus e seu Cordeiro. Por mais que os inimigos de Deus se levantem contra ele e contra o seu povo, isso não é nada, o fim já está decretado. E agora, não é o fim de um povo ou uma nação, não é o fim apenas do Império Romano, é o fim, ou João é comissionado a falar contra muitos povos, nações, línguas ou reis. O Império Romano, decadente, mas furioso contra o povo de Deus, pode estar em primeiro plano, mas essa visão de João, que ele é recomissionado a pregar contra povos, nações, línguas e reis, inclui toda a civilização rebelde, que é obediente à besta e ao anticristo. Para concluir, o que nós aprendemos aqui em Apocalipse 10, em vista de tudo que nós já ouvimos até agora em Apocalipse, é que Deus demanda, Deus exige que toda a humanidade ouça e responda a sua mensagem. Como nós aprendemos no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o Senhor não deseja que alguém sofra a morte eterna, mas, a partir de agora, o palco está sendo preparado para a manifestação dramática da besta, que é a obra-prima de Satanás, o falso Cristo que controlará o mundo. E 2 temas em Apocalipse 10 têm implicações muito importantes para a igreja atual. Primeiro ponto aqui é o testemunho que nós somos chamados a oferecer como igreja, numa ocasião em que parece que as forças do mal estão avançando com mais fúria, parece que o mal está vencendo sem nada para refreá-lo ou pará-lo. Mesmo diante desse cenário tenebroso, nós somos chamados a experimentar a doçura da obediência no anúncio da salvação, mas também somos chamados a experimentar o amargor da rejeição e do sofrimento. Por ora, pessoas despejam seu ódio contra Deus e contra o Evangelho e também contra a igreja em redes sociais, mas esse ódio, essa violência escrita em redes sociais, muito facilmente pode ser transferida para o mundo real. Igrejas sendo vandalizadas, pastores espancados, crentes perseguidos porque eles têm sobre si o sinal do seu batismo. Nós somos chamados a permanecermos fiéis, anunciando a boa nova, mas também sabendo que ao anunciar a doce boa nova, nós vamos também experimentar o amargor do sofrimento. Nós somos chamados a anunciar o arrependimento e o juízo, mesmo a geração que deu as costas a Deus. Como eu mencionei há pouco, o tal chamado implicará perseguição e até mesmo martírio para alguns de nós. Mas Deus deu ao seu povo o privilégio de proclamar, junto com João, essa mensagem. E isso já é suficiente para nós. Mas, segundo ponto, como C.S. Lewis escreveu, Deus acabará invadindo a história. Quando isso acontecer, será o fim do mundo, pois quando o autor caminha para o palco, a peça acabou.
Portanto, meus irmãos e irmãs, a soberania absoluta de Deus é o tema principal de Apocalipse. Deus é soberano sobre todos os acontecimentos do mundo, mesmo quando os inimigos do cristianismo, os inimigos da igreja, avançam contra a igreja, isso ocorre por causa do poder e da permissão soberana divina. Os acontecimentos do mundo, todos eles, estão debaixo do controle soberano, da soberania de Deus. A revelação do papel da igreja nesse drama escatológico final é parte também do controle de Deus sobre esses eventos. Aqueles que estão resistindo contra Deus, estão avançando contra a igreja, são claramente advertidos. Como esses podem pensar que são capazes de ficar de pé diante do Senhor do Universo? Se esses não se renderem completamente, serão completamente derrotados, como nós veremos no Apocalipse 19. Eles serão pisados pelo nosso Salvador, pelo aquele que vem cavalgando para vencer. Os eventos que levarão a história ao seu fim estão claros para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E os santos, nós, devemos encarar com seriedade esse assunto. Deus é soberano sobre o seu mundo. O momento para o qual toda a Bíblia tem apontado, o evento pelo qual o povo de Deus vem esperando por milênios, está chegando. Portanto, irmãos e irmãs, corram para Jesus. Refugiem-se em Jesus. Cheguem próximos do trono daquele que é o Senhor eterno, o Criador de todas as coisas. Se abriguem no Cordeiro, se abriguem em Jesus, o único que tem o nome que é capaz de nos salvar. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O Rei da Glória reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória com todo o seu poder. Voltará, sim, Jesus voltará. Que o amor de Cristo Jesus, que a glória de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Bom domingo, ótima semana a todos.